Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês que eu me enganei redondamente. No mês de março, no dia 15 de março, quando fecharam-se, as igrejas, o comércio, eu imaginei, pastor Marcelo, que em 40 dias nós estaríamos de volta. Eu tinha certeza que na Páscoa nós íamos estar com a igreja fazendo aqui o nosso musical de Páscoa, que está tudo já normal. Me enganei. Passaram-se 6 meses. Então a nossa quarentena, ela não virou 40 dias, ela talvez vire 40 semanas. Mas houve na história de Israel, na história bíblica, uma quarentena maior do que a nossa. O povo de Israel passou 40 anos, isso sim foi uma quarentena longa, 40 anos no deserto. E hoje eu quero falar sobre o início da quarentena. Há 2 semanas atrás eu preguei, falando sobre o final daquela quarentena. Como terminou aquela quarentena, o povo de Israel tomando posse da terra, enfim, deixando o deserto depois de 40 anos. Falamos como Deus provou aquele povo em 40 anos, forjou aquele povo, e fez aquele povo então se sentir preparado para conquistar a terra que até hoje eles vivem, que é a terra de Israel. Mas hoje eu quero falar do início da quarentena. A Bíblia diz que Deus tirou Israel do Egito, enviando 10 pragas. Então foram 10 milagres, 10 pragas que atormentaram o Egito, e aí Faraó liberou o povo para ir embora. O povo saiu do Egito, e logo que saiu, Faraó se arrependeu, disse: não, vamos atrás daquele povo. Então Faraó pega o seu exército e vai atrás do povo, buscar o povo de volta. Vai lá, olha, vamos buscar o povo, vamos trazê-los de volta, vamos matar quem for contra, enfim. E eles vão então até o povo, chegam diante do Mar Vermelho, Deus abre o mar. Isso pode ser uma outra pregação para um outro dia, O que aconteceu antes disso tudo, tem toda uma história, um contexto, uma série de fatores, mas o fato é, em resumo, Deus abriu o mar, o povo atravessou o mar ao longo do dia, Faraó ficou preso, por uma nuvem, e quando Israel terminou de cruzar o mar, o Faraó foi cruzar o mar com seu exército, o mar voltou ao normal, morreram muitos soldados, os carros foram destruídos, enfim. O Egito naufragou e Israel viveu o grande milagre da sua história, que foi atravessar o mar em terra seca e poder então conquistar a sua terra. Ok, ponto. Isso foi o que aconteceu num dia. Pensa que milagre, que experiência, O povo cruzar o mar, e não foi uma pessoa, foram milhões de pessoas. Calcula-se que foram 2 milhões de pessoas que cruzaram, que foram o povo de Israel que saiu do Egito. Imagina, 2 milhões, muita gente. Alguns acham que foi até um pouco mais. Mas o fato é que houve um milagre, o povo cruzou o mar. E aí, eles tinham que então se mover até a terra prometida. E aí, meus irmãos, 3 dias depois que eles viveram aquele milagre, eles estavam procurando água, eles chegaram num lugar onde havia água. Porém, diz a Bíblia que eram águas amargas, águas salobras, águas que não podiam ser consumidas. E aí, meus irmãos, houve o quê? Frustração. Estamos com sede e não temos água. Temos aqui um lago de água salobra. E aí, meus irmãos, isso para mim é uma boa metáfora da vida. Por vezes nós chegamos diante de um lugar que tem águas amargas. Nós estamos esperando uma coisa e encontramos outra. Esperamos uma realidade, mas estamos diante de outra realidade. E aquilo pode nos trazer frustração. E a pergunta de hoje, o tema da pregação hoje é: como você reage diante de águas amargas? Como você reage quando as coisas saíram diferentes do que tu imaginava? Como tu reage quando você recebe uma má notícia? Águas amargas podem ser um diagnóstico de uma doença grave, pode ser um acidente, uma tragédia, um desemprego, um negócio que deu errado, uma crise familiar, um luto, enfim. Como você reage diante de águas amargas?
Então eu quero convidar você a ver como Israel reagiu, como Moisés reagiu e como Deus reagiu diante das águas amargas. Então convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 15, do verso 22 em diante. Vamos ler esse texto juntos? Êxodo 15, do verso 22 em diante. Israel diante das águas amargas. Israel diante de Mara. Diz assim o texto: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, ou salobras. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que beberemos? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces, ou potáveis. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, o seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvido aos seus mandamentos, se guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que sara vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam junto às águas. Glória a Deus pela sua palavra. Meus queridos, o texto diz que aquele povo que viveu um grande milagre, as pragas do Egito, o mar se abrir, 3 dias depois, esqueceu o que Deus havia feito. Diz o texto que a reação do povo diante das águas amargas qual foi? Murmuração, incredulidade. Pensaram que iam morrer de sede, pensaram que Deus havia os abandonado. E isso para mim é muito interessante, meus irmãos, porque às vezes a nossa fé esmorece tão rápido. Foram 3 dias só, pastor Marcelo, 3 dias, e o povo já esqueceu o milagre que Deus havia feito. 3 dias foi suficiente para o povo ficar incrédulo, ficar murmurando, ficar revoltado. 3 dias. Quantos dias a tua fé dura? Quantos dias a tua fé resiste às más notícias? Quantos dias a tua fé resiste às frustrações, às águas amargas? Quantos dias ela resiste? Naquele momento, Israel, a fé resistiu 3 dias. Meus irmãos, eu já vi muita gente sair de um culto de domingo, pulando, entusiasmado, feliz, quebrantado, renovado, cheio do Espírito Santo. E 2, 3 dias depois, estavam lá revoltados, incrédulos. Mas não deve ser assim. Não pode ser assim. Não pode a nossa fé, a nossa alegria, a nossa confiança em Deus se abalar quando as coisas saem do nosso controle, quando somos frustrados por algo que deu errado. Não, continue crendo, se lembre do que Deus fez. Se Deus tirou Israel do Egito, não ia deixar Israel morrer 3 dias depois, não ia. E é isso que nós temos que nos lembrar. Deus continua sendo o mesmo, e aquilo que Ele já fez por nós no passado, Ele vai continuar a fazer. Isso é confiança em Deus, é andar confiando no que Deus é e no que Deus já fez por nós. Eu, meus irmãos, quando estou sendo atacado por pensamentos de incredulidade, por pensamentos da minha carne, eu preciso parar, relembrar quem Deus é, quem eu sou em Jesus, relembrar das promessas dEle, relembrar do que Ele fez. Eu preciso me lembrar, para mim
continuar com a minha fé inabalável e resistir às más notícias e aos dias maus. Eu preciso, e você também precisa fazer isso, se lembrar do que Deus fez, do que Deus é. Sabe, meus irmãos, eu fico preocupado que a nossa fé seja uma fé movida a pilha de domingo. Sabe, como se você fosse um brinquedo que precisasse de uma pilha para se manter fazendo as coisas. Não! Você tem que ter uma fé que resista, uma fé duradoura, longeva, que não retrocede diante das dificuldades da vida, das águas amargas. Você precisa fazer como Moisés. Como Moisés reagiu diante das águas amargas? Ele estava ali, ele estava conduzindo o povo, e o povo, diz o texto, começou a murmurar contra ele. Moisés, e agora vamos morrer de sede. Tu nos tirou do Egito para morrer de sede. Mas o que Moisés fez? Diz o texto que Moisés, no meio da crise, no meio da falta de solução, ele fez o quê? Verso 25, clamou ao Senhor. Ele foi falar com quem podia resolver. Ele foi falar com quem realmente poderia fazer alguma coisa. Ei, não se abale pelas críticas, pelas murmurações dos outros, pelas reclamações dos outros. Não se abale, mas fale com aquele que pode resolver todas as coisas. Clame ao Senhor, fale com Ele. É o que Moisés nos ensina. Moisés teve duas ações extraordinárias, e que a minha oração é que você possa agir como ele. Primeira ação dele, ele teve fé para clamar a Deus, teve fé para buscar a Deus, e teve coragem para obedecer a Deus. Porque qual foi a resposta de Deus a Moisés? Moisés, tem uma madeira ali, Moisés, lança aquela madeira na água. Meus irmãos, qual madeira que você conhece, que madeira que existe no mundo, que se eu lançar numa água salgada, vai virar água potável? Tem alguma? Claro que não. Se você conhece alguma, olha, você pode resolver o problema da humanidade. Mas Deus diz: Moisés, eu já mandei pragas, eu já abri o mar vermelho, e esse povo ainda não está crendo em mim. Então, mais uma vez, pega essa madeira, lança na água, e essa água vai ser potável. E Moisés faz isso. E meus irmãos, a água ficou potável. Teve coragem para fazer aquilo que era inusitado, aquilo que não parecia o mais óbvio, aquilo que não parecia a coisa mais inteligente, mais racional a ser feita. Mas ele agiu confiando na direção de Deus. Eu me lembro de ouvir uma história aqui na igreja, alguns meses atrás, que foi a seguinte: uma irmã me contou o seguinte: pastor, teve um dia que eu não tinha nada para comer em casa, de noite, estava preocupada, ia dormir, tomar um copo d'água, ia dormir, e aí, tocou o interfone, e eu fui ver quem era o porteiro. Olha, tem uma entrega para você aqui na portaria. Ela, mas eu não pedi nada. Olha, veio aqui matéria entrega, e deixou para você aqui um lanche, alguma coisa. Ela desceu, e tinha um lanche. Ela pegou o lanche, e descobriu que aquele lanche foi enviado por uma outra irmã aqui da igreja para ela, sem que ela soubesse. E aí, meus irmãos, houve duas coisas. Houve, numa parte da cidade, uma mulher com fome, que orou a Deus pedindo uma solução, teve fé para clamar. E do outro lado da cidade, teve uma outra pessoa, que teve coragem para obedecer a Deus. Porque Deus disse para ela: minha filha, manda um lanche para fulana. Mas por quê? Manda um lanche para fulana. E ela comprou um lanche no aplicativo e mandou entregar na casa da fulana. E a fulana se alimentou porque alguém teve coragem para obedecer. Que você e eu sejamos pessoas com coragem para obedecer a Deus. Quando Deus falar com você, faça. Pastor Eduardo contou uma história para nós sobre o domingo passado. Tivemos batismo no domingo passado. Foi lindo. Lá na nossa outra sede.
de manhã. E aí, estava frio, tinha que aquecer a água. O pastor Eduardo testou o Junker na semana, tudo funcionando perfeitamente. Domingo de manhã chegou lá, o Junker não funcionou. Não tinha jeito de funcionar aquele Junker. E ele começou a orar: Deus, o que está acontecendo? Qual é a solução? E Deus falou com ele: olha, repreende a ação maligna. Ele tomou autoridade e começou a dizer o seguinte: demônio, eu te repreendo, toda ação maligna. Começou a entrar em batalha espiritual e deu ali uma palavra de autoridade. Bom, quando ele terminou de falar aquilo, sabe o que aconteceu? O Junker funcionou. Funcionou. Meus irmãos, essa história que o pastor Eduardo contou para nós, ela revela que a chave não está em você culpar o Junker por não estar funcionando, achar que é um demônio. Mas a chave está em ouvir Deus sobre isso. E como Deus disse: olha, repreende a ação maligna, ele repreendeu. Não era a coisa mais normal. Na minha casa, uma vez, eu estava tomando banho e o Junker parou de funcionar. O problema não era o demônio, era a pilha. Então, a grande questão é discernir Deus, discernir, ouvir a Deus sobre as coisas. E foi isso que Moisés fez, teve coragem para fazer o que Deus orientou, mesmo aquilo sendo algo improvável. Líderes, ouvem a Deus, porque de Deus vem a solução. Agora, como Deus reage diante das águas amargas? Deus olha para aquela oportunidade como uma chance de fazer mais um milagre, de gerar fé no coração do povo. Diz o texto que Deus transformou a água salobra em água potável. Aquilo que nenhuma pessoa poderia fazer, Deus fez. Meus irmãos, transformar a água amarga em água potável, diante das pragas que ele havia feito, diante de abrir o mar vermelho, era um dos menores milagres. Mas Deus fez novamente mais um milagre, para que o povo se lembrasse quem Deus é e o que Deus faz. Águas amargas são oportunidades, não para murmurar, mas para testemunhar o poder de Deus. Aqueles que murmuraram foram os mesmos que testemunharam o poder de Deus. Não permita, meus irmãos, que as águas amargas te tornem uma pessoa amarga. Eu tenho visto muitas pessoas que diante do sofrimento, dos dramas da vida, se tornam mais amargas. Mas bem-aventuradas são aquelas que diante do sofrimento da vida, continuam crendo, continuam sorrindo, continuam firmes, continuam constantes, continuam olhando para Jesus e andando por fé. Eu me lembro de uma falecida irmã da nossa igreja, muito querida, que tinha muitas enfermidades e tinha dores profundas no seu corpo. Quando eu ligava para ela, eu dizia: como a senhora está, irmã Adélia? E ela dizia: olha, eu estou muito bem, o meu corpo não, mas eu estou muito bem. O meu espírito continua alegre, se alegrando em Deus, o meu corpo com as suas dores, mas eu continuo feliz e alegre. Meus irmãos, que a gente não se torne amargo pelos dramas da vida, mas que você seja capaz de encontrar ânimo, alegria, esperança, mesmo em meio a perdas, a lutas, a frustrações, a dramas, a dias difíceis. Eu termino lembrando você que um dia o Filho de Deus teve sede. Na cruz do Calvário, Jesus teve sede. E sabe o que deram a ele? Água amarga, vinagre. Ele morreu. E quando ele morreu, diz a Bíblia que os seus discípulos ficaram tristes. Foram para casa, dispersaram. Acharam que havia acabado tudo. A fé, aqueles mesmos discípulos que haviam visto tantos milagres, que viram Jesus ressuscitar mortos, multiplicar pães, andar sobre as águas, curar leprosos, curar cegos, enfim, fazer tantas coisas.
eles acharam que havia acabado tudo, que a morte havia sido o fim. Porém, entretanto, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus voltou à vida. E ele ressuscitou para se tornar aquilo que ele disse que ele era, a fonte de água viva. Ele disse: eu sou a água da vida, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Eu sou a água que quem beber de mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Meus irmãos, lá no deserto, lá em Mara, quando Moisés pega uma madeira para lançar naquelas águas amargas, aquela madeira é uma prefiguração de Jesus. Aquela madeira representa o Cristo que transforma águas amargas em águas salvadoras, águas purificadoras, águas transformadoras, águas que vão dar vida, e vida em abundância, e vida eterna. Ele é a fonte de água viva. Amém? Com esse entendimento, eu quero convidar você para ficar em pé, para nós orarmos nesse momento. Minha oração é que você tenha uma fé duradoura, uma fé que resiste às águas amargas, que assim como Moisés, nos dias de águas amargas, você tenha fé para clamar, e coragem para fazer o que Deus pedir que você faça, e que você não murmure, não se torne amargo, mas se torne alguém com uma fé resistente, duradoura, longeva. Meus irmãos, que em nosso meio não tenha pessoas que a fé some ao terceiro dia, mas que tenhamos pessoas, homens e mulheres com uma fé que resiste aos dias maus. Amém?